Este podcast tem o apoio da ADP Fertilizantes. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou a Isabel Martins da Vida Rural e o meu convidado de hoje é o jovem agricultor Luís Caetano. Olá, Luís. Olá, Isabel. Viva! Luís, tem uma história particularmente peculiar. O Luís é filho de um matemático que entra na agricultura e que vai fazendo o seu percurso no sentido de testar algumas coisas. Quando elas não correm bem, desiste, como bom matemático que é, de fazer as contas, não é? Cresces com este background, não é? De um pai matemático muito virado para a agricultura, por gosto. Como é que o Luís vivencia isto e como é que decide ser agricultor? Sim, de facto, não é um percurso, diria eu, habitual. Normal, diria eu, na minha geração, as pessoas já terem uma formação muitas vezes diferente da agricultura. Eu diria que é mais comum o contrário, se caso o meu pai fosse engenheiro agrónomo e eu fosse, por exemplo, matemático, mas aqui é mais engraçado. De facto, o meu pai tirou matemática e, a dada altura, como pessoa que faz contas, virou-se para a agricultura. Começou da forma tradicional, quando comprou a quinta, começou com o que já existia, que era a produção de leite. Muito rapidamente fez contas, percebeu que não era rentável fazer produção de leite naquele momento. Passou a fazer só produção de carne. Estamos a falar de uma exploração em Vila do Conde, não é? Em Vila do Conde, correto, esqueci-me de situar. Uma exploração em Vila do Conde que ele comprou quando vivia no Porto, precisamente vivia no centro do Porto, que não é muito comum no Norte viver-se na cidade e ter uma exploração. Ele optou por isso, fez as contas, lá está, entendeu que era um bom investimento imobiliário e começou a fazer, passou a viver lá e passou a ter essas dores de quem trabalha no campo, começou a fazer contas e percebeu rapidamente que a agricultura não era tão bonita, tão romântica, economicamente falando. Então foi evoluindo e muito rapidamente acabou com os animais e passou só a fazer silagem. Fez mais uma vez contas e disse, isto afinal não é assim tão bom, ou pelo menos ele ia aproveitando o bom e quando o mercado perdia, ele mudava rapidamente. Até que optou por fazer uma grande exploração à época de kiwis, que eram 6 hectares, essa já não se podia arrepender rapidamente, porque estamos a falar de investimentos sempre com paybacks acima dos 7, 8 anos. Portanto, não podemos mudar. E uma cultura permanente, não dá para no final do ano dizer afinal não quero, não é? Afinal não quero ou não gosto. E nessa altura estava o kiwi a entrar, era uma cultura ainda muito recente no país, não é? Foi quando começaram os grandes investimentos em pomares de kiwi. Sim, na altura, inclusivamente, o kiwi era a preços muito, muito interessantes. Daí que meia dúzia de produtores começaram assim com algumas áreas, o meu pai arriscou um bocadinho mais em área e daí para a frente foi crescendo o mercado e amadurecendo. No caso dele, com as normais dores de crescimento, conseguiu implementar-se e ter sucesso com aqueles 6 hectares. Claro que não era o sucesso do plano de negócios que ele fez na altura, mas simplesmente porque os preços desceram bastante face ao que era inicial. Matemática tem destas coisas, Matemática tem destas coisas, porque no fundo o que ele fazia... Ele já na altura fazia uma agricultura de precisão, essencialmente de gestão, porque ele tinha tudo apontado e já fazia contas. A diferença é que hoje em dia fazemos tudo com tablets, ele fazia numa agenda. Não era no Excel, mas era numa agenda, lápis e caneta, e conseguia fazer tudo na mesma. Daí para a frente foi evoluindo, foi também otimizando a empresa, na altura também optou por uma questão de não quis dar o salto para uma empresa grande, então optou por outra área de 8 hectares, colocar em Limoeiros, pela questão da dificuldade de conseguir água para a exploração toda e pela questão de dividir o risco e ainda dividir a infraestrutura e mão de obra. Porque para não ter os mesmos picos de trabalho. Uns anos depois, eu formei-me, estamos a falar de 2008. Formou-se em agronomia, portanto, decidiu logo que queria ser agricultor, é isso? Não. Precisamente ao contrário. Foi obrigado. Eu disse, eu não quero ser engenheiro agrónomo. Uns anos antes, mas o meu pai, com muita sabedoria, soube-me explicar de que poderia ser um caminho interessante. E no fundo eu também não é que não quisesse ser engenheiro agrónomo, acho que foi injusto no que disse, simplesmente eu queria gerir uma empresa, eu queria gerir recursos para conseguir o máximo de produto. Queria ser gestor. E o meu pai explicou-me, mas tu podes fazer isso, mas pelo menos começa por especializar-te um bocadinho na agricultura, se fores gerir a quinta. E a mim pareceu-me bem. Acreditei que fosse mais fácil seguir esse percurso e depois mais tarde especializar-me em economia ou finanças, ou gestão, do que o contrário. E acredito hoje que foi uma boa aposta. O meu pai, na altura, para me estimular, e funcionou muito bem, ele disse, quando acabares o curso, vamos tentar fazer um projeto em conjunto bem maior.
Dessa forma, passamos em 2008 de 6 hectares para 44 hectares, em que a quinta nova ficava a 106 km da quinta atual, que era onde vivíamos também. Foi um salto gigantesco da área, não é? E um investimento enorme. Um investimento enorme, um salto muito grande, de perder o ar diversas vezes. E foi na altura aproveitar o início do Proder. Em 2008 surge o Proder, em 2009 foi quando fizemos a candidatura. Eu acabei o curso precisamente em agosto, em Milão, na zona muito próxima de onde se produz também muitos kiwis. É extremamente conhecida por ter altas produções de kiwis. Na altura lembro-me que regresso, cheguei uma sexta-feira, segunda-feira já estava em cima do trator para a propriedade que tínhamos adquirido em Valença. E eu, na altura, não deu para descansar muito. Não deu para descansar. Eu, na altura, durante o ano, vinha cá e ia acompanhando a procura. Foi um ano intenso para o meu pai à procura de uma quinta que tivesse as várias características indispensáveis à cultura do kiwi, que eram água, dimensão, porque não podemos ir para muito longe para uma área pequena, tinha que ter dimensão, e tinha que ter as condições edafoclimáticas. Portanto, era uma zona melhor, inclusive, da que estávamos até à altura, em Vila de Conde. Valença tem umas horas, muito mais horas de frio no inverno, essenciais à cultura do kiwi, mas também não tem demais ao ponto de ter as geadas tardias em abril. Dessa maneira, entendemos que correu-nos bem. Hoje posso dizer, optamos bem. Na altura, pronto, em princípio, correu bem. Hoje, felizmente, podemos dizer que nos correu bem essa escolha, porque estamos junto ao Rio Minho, então conseguimos ter essas características todas. Em 2008, voltando a essa altura, foi quando começamos a plantar a quinta. Com uma experiência que, embora o meu pai tivesse experiência de kiwis, mas da plantação ele já não se lembrava, porque já tinha 30 anos que já tinha a propriedade atual. Pronto, trabalhamos junto, sendo que temos, diria eu, uma característica que nos diferencia bastante, em específico pelo meu pai, que não tem qualquer resistência às inovações e tudo que nos faça ajudar a gerir e que nos dê vantagens competitivas. O Luís chega e tem este privilégio enorme de ter ali um projeto novo para começar, não é? Uma quinta nova. Exatamente. Para extremamente entusiasmante. Triplicar áreas ou quadruplicar áreas, e um projeto quase à sua medida, não é? Que foi feito, pensado pelo seu pai para si. E estava a dizer que ele era muito permeável à inovação Sim. e às novas tecnologias, mas o Luís, quando olhou para aquela propriedade, o que é que pensou que podia fazer diferente relativamente aos primeiros 6 hectares de kiwi que tinham? Na altura, já tinha bastante conhecimento na área. Felizmente, o setor, a fileira do kiwi, as outras eu sei que são interessantes, mas o kiwi tem uma coisa muito interessante. Os produtores, de uma forma geral, são produtores e amigos. Portanto, há muita partilha. É normal, quando alguém se vai instalar, dar uma volta pelos agricultores mais próximos ou que entendemos que têm coisas para aprender, e as pessoas abrem-nos a porta, conversamos, almoçamos e fazemos partilha. Dessa maneira foi muito fácil implementar coisas novas. Então optamos na altura por várias coisas que nos entendemos que nos diferenciou. O sistema de rega até à altura não era comum usar gota a gota no kiwi, mas sim a microexpressão. Portanto, do que tínhamos visto em alguns colegas também mais vanguardistas, foi algo que funcionou muito bem. A cobertura de plástico por cima da rega, de forma a evitar o herbicida e a crescer ervas daninhas junto à planta, também foi o que entendemos hoje por extremamente interessante e uma vantagem competitiva. Portanto, começaram logo por poder de raiz implementar algumas técnicas mais avançadas e até mais sustentáveis, não é? E mais sustentáveis, porque sim. Mais eficientes na utilização da água e dos herbicidas e tudo isso, não é? Portanto, teve essa vantagem. Quando iniciam este projeto, replicam exatamente as mesmas variedades que já tinham nos 6 hectares? Tentam experimentar outras variedades ou não? Sim, as variedades... Ai, que suspiro! As variedades... Merece suspiro porque já nos fez... Já me tirou especialmente a mim, muitas horas de sono. As variedades entendemos na altura que éramos muito mais espertos que os outros. Tanto eu como o meu pai dissemos, se toda a gente usa na altura o iWard, que era 99,9% da implementação do mercado a nível mundial, seja na produção, seja nas vendas, nós temos, vamos fazer aqui uma coisa diferente porque entendemos que fazia sentido. E hoje eu acho que optaria pelo mesmo, porque fazia sentido. Com o crescimento que nós fizemos, se conseguíssemos ter variedades com colheitas precoces, ia-nos facilitar muito mais e ia-nos tirar peso aos custos de mão de obra, essencialmente.
Portanto, além de poder chegar a mercados que de outra maneira o kiwi do hemisfério norte não está disponível, por exemplo, em setembro. Normalmente está disponível normalmente em novembro. Ora, ao termos as variedades precoces, permite-nos chegar ao mercado em alturas que não seria comum e poderia ser uma vantagem economicamente vantajosa. Acontece que colocamos uma variedade precoce em cada quinta e depois grande parte foi uma variedade chamada Érica. Essa variedade, pronto, é uma subvariedade do Hayward, não é completamente uma inovação, mas é uma variedade mais bonita, mais longa, talvez menos ácida, com menos segundas categorias, portanto há menos desperdício, há mais aproveitamento, e foi mais ou menos dessa forma que nós tentamos. Portanto... É aí que vem o suspiro. Não correu bem, é isso? Não correu bem. Felizmente há uma que correu muito bem, que mais uma vez felizmente foi a que nós optamos pela maior área, que era a Érica. Também foi a que foi menos inovadora, embora foi um tiro muito certeiro. Agora, todas as outras falharam. E quando eu digo falharam, não foi uma vez. Nós tentamos as variedades e correu mal. O que é que fizemos a seguir a correr mal? Plantaram um bocado de Érica ou Hayward, dissemos, não, vamos experimentar mais uma vez variedades novas, porque aqui esta é que vai ser. E então tentamos uma variedade grega em Vila do Conde, não correu bem. Viram-se gregos, como costuma dizer. Pois. E depois, mais uma vez, tentamos a variedade amarela em Valença, neste caso um Enza Gold, que, mais uma vez, não correu bem. Essa então, depois foi interessante, foi quanto mais inventámos, pior corria. Está-lhe a chamar interessante porque é uma pessoa otimista, não é? Sim, e para quem vê de fora? Para quem vê de fora, esta certeza tem imensa piada. Certo. Foi no amarelo, acho que havia muito mercado, faz todo sentido. Continuo a dizer que faz sentido investir em kiwi amarelo, mas qual variedade? Não é fácil com... Mas não correu bem porquê, Luís? Não foi produtivo? Não teve mercado para escoar? O que é que não correu bem? O kiwi, de uma forma geral, o que nos dá uma vantagem competitiva a nível mundial é que há poucas áreas com as condições edafoclimáticas interessantes para sermos competitivos, seja em quantidade e qualidade. Se estamos a falar de uma pequena percentagem do mundo que tem essa capacidade, eu diria que uma variedade amarela é, se calhar, 1/4 ainda dessa área. E se calhar a localização das nossas quintas não é ideal, pelo menos para a variedade que nós tentamos. Além disso, ao contrário das variedades verdes, no amarelo há bastante diferença no sabor e características de conservação do kiwi amarelo. Portanto, o consumidor está habituado às vezes a um padrão que não se consegue replicar noutras variedades. A variedade mais comum e mais consumida no cliente final acaba por ser o Sun Gold, que é uma variedade neozelandesa com royalties neozelandeses que só deixam plantar quem os neozelandeses entendem. Por sua vez, não permitiu em Portugal avançar com essa variedade. Tudo o que são variedades que se tenta plantar cá, ou por exemplo em Espanha, são variedades que não são aquela variedade que o consumidor está habituado e, portanto, nota-se, ou o consumidor muitas vezes nota a diferença. Não quero estar a ser injusto para mais nenhuma variedade, mas de facto há uma muito bem implementada que é o Sun Gold, que é a neozelandesa. E que é o mercado que valoriza, não é? Exatamente. Certo. Luís, portanto, há aqui um test and learn, não é? Sim. Que é também... Muito duro, já a fazer parênteses, é que no kiwi, mais uma vez, eu repito que tem 8 anos para ter um payback. Quer dizer que tudo que seja experiências até chegar ao 8º ano, em especial, vamos dividir em 2 partes, até ao 4º ano, que é enquanto não produz, que estamos a enterrar dinheiro, sempre com o sonho, não, isto um dia vai dar. Essa é a parte mais dura, e depois tem a segunda parte mais dura, que é ir amortizando o investimento até conseguir amortizar o investimento. Então, o que é que aqui foi complicado? Foi que todos esses testes que nos correram mal, ou a maior parte, foram nesses primeiros 4 anos, que foi extremamente duro, e já suspirei muito mais vezes do que hoje. E torna-se extremamente desafiante e levou-nos bastante... ao limite, eu diria. Ao limite. Eu ia dizer ao limite, mas não queria que ficasse mal, mas sim. Levou-nos muito ao limite da nossa paciência e de resiliência. Resiliência, que é a palavra da moda na agricultura, levou-nos muito ao limite da resiliência. Mas sobreviveram, não é? E Sobrevivemos, cresceram e robusteceram, que é o importante. E vamos lá tirar também o positivo dessa aprendizagem, não é? Porque isso fez-vos depois seguir seguramente outros caminhos que permitiram a consolidação da empresa.
Luísa, aqui no meio deste processo há também aqui uma coisa que foi inovadora, que teve a ver com o vosso processo também de uma transição tecnológica, não é? Portanto, de repente, o Luís também é muito apaixonado por estas questões da tecnologia e da agricultura de precisão, e é quando vocês também encontram um parceiro para poder testar alguma tecnologia de precisão nas vossas explorações, que fez toda a diferença também na forma de gestão. Exatamente. Nós tentamos logo em 2008, 2009 começar com alguma diferenciação na parte tecnológica, como por exemplo tentamos colocar sondas de umidade de solo, porque entendemos que a teoria fazia sentido. Vamos colocar sondas de umidade de solo em 3 níveis de profundidade para conseguirmos deitar a água só que precisamos. Não só pela poupança de água, mas também dos adubos. De alguma maneira, sendo que a maior parte dos adubos vão junto com a fertirrega, vão junto com a água, portanto, sendo a fertirrega, faz com que, se nós não desperdiçarmos água, não desperdiçamos adubo. Essa é a teoria. A prática foi que as sondas de umidade de solo não tinham um software adequado, o próprio hardware não era assim tão bom, então foi um falhanço completo, mais dinheiro desperdiçado, mais uma vez naqueles primeiros 4 anos extremamente duros que não pode haver falhanços. Uns anos depois, talvez no final desses 4 anos, que nós estávamos completamente apertados, posso fazer aqui andar um bocadinho para trás e explicar que quando nós começamos, eu e o meu pai constituímos a Kiwi Mill, fomos ao banco, alavancamos muito, quando eu digo muito, talvez 80%. Quer dizer que todos os erros pagam-se extremamente caro, porque estamos a aumentar o bolo dos juros, estamos a aumentar o problema. Portanto, o que era um payback de 8 anos, deixou de o ser. Passou a ser para 9, depois passou a ser para 10. Portanto, atrasou toda a viabilidade deste projeto, que, inclusivamente, pode ainda deixar de ser viável. Enquanto esses 4 anos não se provarem frutíferos, não há qualquer garantia de sucesso. Isso diria que também nos marcou, também pela positiva, no sentido de que nos obrigou a ser extremamente eficientes na gestão de recursos. A missão da Kiwi Mill sempre foi otimização de recursos para o máximo de produto. Essa é a nossa missão para com a sociedade, para com a sustentabilidade, no sentido de nós temos que alimentar muita gente com o mínimo de recurso. Esse é o objetivo principal. É aí que a nossa gestão tem que ser o mais eficiente possível. A procura das tecnologias é essencialmente para podermos medir algo que a olho nu, ou com as ferramentas que temos atualmente, não conseguimos. Daí a expressão do medir para gerir. É muito difícil se não tivermos ferramentas ou equipamento à medida. Mais tarde, quando mais uma vez estávamos extremamente interessados em conseguir fazer uma medição melhor dos nossos recursos, tivemos a sorte, a seguir à crise que tivemos há 10 anos, tivemos a sorte de uma empresa, neste caso específico, a Wise Crop, que nos procurou à procura de desafios, e era só isso que nós precisávamos. Alguém que nos tenta solucionar os nossos problemas e desafios. Nós juntamos-nos e, de alguma maneira, criamos uma série de soluções que entendemos como sendo muito diferenciadoras. Permitiu-nos, essencialmente, fazer uma maior gestão de mão de obra, portanto, mais uma vez, reduzir recursos. Dessa forma, sendo que a mão de obra são 40% dos nossos recursos, de alguma maneira, nós conseguimos ser mais eficientes e conseguirmos ser mais competitivos. E neste momento vocês são o segundo maior produtor de kiwi nacional, é isso? Muito provavelmente sim. A Kiwi Mill foi constituída há 14 anos ou 15 anos. Felizmente fizemos 2.000 toneladas ano passado. Normalmente, no início, quando criamos a Kiwi Mill, era para fazer 1.000 toneladas. Portanto, isso foi um marco para nós, no ano passado, que nos marcou pela positiva. Foi que duplicamos o nosso objetivo de há 14 anos. E isso tem muito a ver com esta forma de gestão, é isso? E com toda a eficiência que vocês foram trabalhando ao longo deste percurso? Eu entendo que sim. Nessa altura que trabalhamos com a Wise Crop e que nos colocou recursos que de outra forma não tínhamos, foi uma altura também que eu comecei a andar atento pelo país e comecei a descobri na altura as palestras do professor Ricardo Braga. Foi alguém que me marcou muito pela positiva na forma como apresentou a agricultura de precisão. E na altura, para mim, aquilo fez luz, foi espetacular. Eu disse, é mesmo isto que eu procurava e que não estava habituado a ouvir. Segui tudo que ele fazia, eu seguia, seja à distância ou perto, de tal maneira que fomos-nos juntando também a outras soluções, outras empresas, tudo o que fosse aparecendo, nós víamos de que forma é que podíamos adaptar
à nossa cultura. De uma forma geral, a agricultura de precisão era muito mais falada e muito mais aceita nas grandes culturas, seja culturas do cereal, seja transformação como na vinha, que é um produto transformável, no olival, que é um produto transformável. Aí era bastante fácil de aplicar, seja porque tem uma série de ferramentas e máquinas de grande dimensão que consegue medir melhor do que nós. Nós, sendo que E há recolhemos... também aquela ideia de que para grandes propriedades, não é? Para grandes dimensões. Logo à partida é mais fácil amortizar os investimentos quando são grandes áreas. Mas também, uma coisa fabulosa que o professor Ricardo Braga explicou extremamente bem foi: não é preciso muitas vezes dinheiro, ou muito dinheiro, para aplicar a agricultura de precisão. A agricultura de precisão pode ser simplesmente pegar numa folha, papel e lápis e começar a apontar coisas e diferenciar e fazer certas contagens. Nós temos duas situações em que entendo que fazemos agricultura de precisão e não temos tecnologia. Uma é contagem de gomos. Nós temos zonas de amostragem ao longo da quinta e andamos a contar as varas que deixamos, o número de olhos que deixamos, os olhos que rebentam, os olhos que frutificam, dos gomos quais é que passam a flor e depois quantas flores passam de flor a fruto. Tem que arranjar uma máquina para fazer isso? Sim. Uma trabalhar incrível, horas a fazer isso. Horas da pessoa mais importante, que é o manager de cada quinta, perde tempo a fazer isso. Portanto, porquê que tem que ser ele? Porque tem que ser um trabalho extremamente criterioso, mas é algo que não é glamouroso como quando se fala numa máquina que vai colher tudo sozinho. É algo que se faz tudo à mão. Isso para mim é agricultura de precisão. Nesta fase que estamos também com muito trabalho, podas e amarração, fazemos algo que eu espero, esse sim, espero que daqui a 1 ano ou 2 seja completamente automatizado através de uma forma de monitorizar o pomar e a velocidade de trabalho que nos vai permitir dizer dia a dia a produtividade que estamos a conseguir imprimir nas plantações. Que é, todas as semanas nós temos as nossas tabelas, um quadro como um quadro branco daqueles com marcadores, que todas as semanas vemos se estamos adiantados ou atrasados em relação ao ano anterior, porque nós temos uma janela de oportunidade e temos um determinado número de pessoas para fazer a operação e dessa forma nós conseguimos perceber a que velocidade estamos a andar. Igualzinho a um carro, sabemos que vamos a 120 na autoestrada, somos a 130 ou a 110. Então temos ali as nossas marcadores verde e vermelho que nos vai colocar e vai assinalar se estamos melhor ou pior. Ainda não temos ferramenta, mas vamos ter. Eu espero que sim, eu espero daqui a 2 anos, quando falar, consigo ter um robô para lhe contar os gomos e a questão da floração, que eu estou horrorizada com isso que me está a dizer. Mas enfim, esta tecnologia, toda a tecnologia para ajudar os agricultores nesta caminhada da precisão também está a evoluir muito rapidamente. Sim. O que lhe ia perguntar também, assim, em jeito, já aqui final da nossa conversa, é que sonhos é que tem para a sua exploração, quando perspectiva o futuro e pensa, quer crescer, quer ter mais área... Sim. Quer experimentar novas variedades para ter aqui mais uns stresses ou tem aqui sonhos tecnológicos, quer fazer aqui coisas diferentes na minha propriedade? Acredito que vai acontecer, não sei a quantos anos, a curto, médio e longo prazo, mas gostava de ter, não era gostar porque entendo que era algo muito interessante, era ter um drone em cada quinta a fazer voos autónomos automáticos. Diariamente saía, diariamente fazia um mapa e diariamente ia-nos dizer o estado atual da quinta, seja em vigor, de alguma maneira, tudo o que nós pudéssemos fazer para controlar a quinta. Portanto, consoante haja uma falha de água por qualquer motivo, vai assinalar pela medida da clorofila, seja pelo excesso, pelo atraso do trabalho, se está de alguma maneira a condenar muito a qualidade da fruta ou não, porque nós, se deixarmos que a planta cresça demais, se não a controlarmos, de alguma maneira vai perder a qualidade da fruta. Algo por aí seria muito, muito interessante. Espero que seja a curto prazo. Sei que comercialmente ainda não é possível, porque os custos são muito caros de cada mapa que o drone faz, mas acredito que possa ser o caminho. E se fizer a contagem também, isso era perfeito, também, não é? Também. Tal como fazem na vinha já tem uma coisa que acho que era o Vinbot. Gostava muito que fizessem uma coisa desse género. No fundo, o drone será para fazer um bocado isso, que é um robô que vai andar por todas as entrelinhas a fazer um mapa, um esquema atual da nossa plantação.
E é assim que tem que ser, não é? Deixar depois o trabalho de gestão e criativo e importante para os humanos e Claro. aquilo que é absolutamente maquinal para as máquinas, não é? Sim. É essa evolução que esperamos. A última experiência que, mais uma vez, mas desta vez fomos obrigados, há 3 anos, para submeter um projeto. Os únicos projetos que estavam abertos eram os de modo de produção biológica, portanto temos 2 hectares que foram plantados nessa altura e por essas questões nós fizemos em modo biológico. Ou seja, estão também nesse modo de produção. Tudo o resto é convencional? Tudo o resto é convencional, fazendo claramente o disclaimer de que a cultura convencional do kiwi já é muito próximo do biológico. Certo, não é uma cultura muito exigente a nível de fitofármacos, nem nada disso. Correto, Sim, praticamente não tem fitofármacos. Espero daqui a um ano ou 2 já conseguir fazer uma comparação. De antemão, entendo que o biológico não tem a melhor gestão de recursos. Portanto, por cada unidade de recurso que coloquemos, seja de água, seja de mão de obra, seja de qualquer coisa, não é tão vantajoso como a convencional. Mas daqui a um ano ou 2 espero ser capaz de ter dados. Podia fazer essas contas, não é? Podia. Como um bom filho de um matemático, não é? Sim. Muito bem. Luís, o nosso tempo esgotou-se. Foi um gosto conversar consigo e conhecer aqui a sua história e espero daqui a uns tempos voltar a falar consigo já com os drones e com os robôs tudo a funcionar na quinta, está bem? Espero que aconteça rapidamente para podermos depois perceber as vantagens que vai tirar daí. Mais uma vez, obrigada Isabel. por ter estado connosco. O Agricultar fica por aqui. Enquanto não chega o próximo episódio, já sabe que pode acompanhar a atualidade agrícola no site da Vida Rural, nas nossas newsletters e nas redes sociais. Até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio da ADP Fertilizantes.